O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem a máxima satisfação em promover mais uma oportunidade de capacitação aos seus jurisdicionados, desta vez dirigido aos membros dos Conselhos Municipais de Saúde. A partir da Constituição Federal de 88, o exercício da participação popular nas políticas de saúde pública passou a ser uma realidade antes atribuída apenas ao setor público. Regulamentada pela Lei nº 8.142, de 1990, a participação social tem como uma das instâncias colegiadas o Conselho de Saúde. Composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, o Conselho é responsável pela formulação de estratégias e pelo controle da execução da política de saúde, inclusive no que se refere aos aspectos econômicos e financeiros. Assim, o objetivo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, por meio das palestras que serão ministradas no dia de hoje, é qualificar e conscientizar os conselheiros de saúde dos municípios da responsabilidade dos seus papéis nos cenários político e social, buscando atuar de maneira eficiente na fiscalização do orçamento público, a fim de obterem resultados que prezem pelos interesses sociais e pela justiça. Para isso, a capacitação levará em conta os 5 eixos estruturantes: participação social, financiamento da participação e do controle social, intersetorialidade, informação e comunicação em saúde e legislação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, serão abordados os aspectos prioritários necessários para que os integrantes dos Conselhos de Saúde entendam a importância de seu caráter deliberativo para o fortalecimento do controle social no SUS. Para coordenar os trabalhos dessa manhã, convidamos o diretor executivo do Instituto de Contas desse tribunal, o servidor Oswaldo Faria de Oliveira. E convidamos também a nossa primeira palestrante de hoje, a doutora Ana Luísa Totti, advogada especialista em auditoria e gestão de contas públicas do SUS. Saudamos autoridades e demais servidores aqui presentes. Antes de iniciarmos a palestra da doutora Ana, passo a palavra ao auditor fiscal de controle externo, diretor do ICOM, Oswaldo Faria de Oliveira. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los, conselheiros municipais de saúde, a qual a capacitação é dirigida, demais servidores, colegas de trabalho. A gente agradece a presença de todos. Gostaríamos de ressaltar que o objetivo desta ação de capacitação, em que o Tribunal de Contas se propõe a dividir o conhecimento que possui para estimular a participação da sociedade no controle social. Trata-se de uma ação que demos o nome de Cidadania Ativa, uma das ações contidas no Programa de Interação com a Sociedade Catarinense, que foi instituído recentemente, formalmente, pelo Tribunal de Contas, por meio da Portaria 626 de 2015. Neste dia, nós organizamos essa capacitação em 4 palestras. Agora, na parte da manhã, vocês terão uma palestra da doutora Ana Luísa Totti, que é especialista na área do Sistema Único de Saúde, consultora do SUS. Ela vai abordar a questão do Sistema Único de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, atuação, competências, responsabilidades. Vai falar sobre o planejamento do Sistema Único de Saúde e sobre o controle de políticas e ações do SUS. No início da tarde, nós teremos o auditor fiscal de controle externo, Hamilton Obus, que é o nosso consultor-geral do Tribunal de Contas, que vai abordar o tema sobre administração pública, direito administrativo, instrumentos de planejamento público, responsabilidade de agentes públicos, e nós teremos também a participação do auditor fiscal Rafael Reginato, que é o nosso coordenador da ouvidoria do Tribunal de Contas, que vai abordar o tema como acionar o Tribunal de Contas, como provocar o Tribunal de Contas, seja por denúncias, representações ou mesmo informações à ouvidoria para que tome providências.
Depois teremos o intervalo, em seguida terá a palestrar lá aqui o auditor fiscal Luiz Cláudio Viana, que é coordenador da Diretoria de Controle de Municípios do Tribunal de Contas, que vai abordar o tema fiscalização de gastos públicos, noções de orçamento, pesquisa eletrônica de informações sobre execução orçamentária e financeira. Então, são todos temas importantes para vocês, que são um público de nosso interesse. O Tribunal de Contas gostaria que pudéssemos interagir com vocês, que vocês estão na ponta e têm condição de também ajudar no controle público. E para iniciar nossas atividades de hoje, eu apresento para vocês a doutora Ana Luísa Totti, que é advogada e consultora do Sistema Único de Saúde, possui formação superior em Direito e em Língua Portuguesa, é especialista em Auditoria e Gestão de Contas Públicas do SUS, já exerceu diversos cargos na área de saúde pública, como gerente da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí, coordenadora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, e é servidora do Ministério de Saúde na área de controle e avaliação, planejamento e auditoria. Então, agora eu passo a palavra à primeira palestrante do dia, a doutora Ana Luísa, que vai tratar sobre um tema muito importante, que é o tema que diz respeito ao trabalho específico de vocês. Não é o know-how do Tribunal de Contas, a parte da tarde é mais conosco, né? Mas que é muito importante para esse processo de capacitação que nós estamos iniciando no dia de hoje. Então, desejo aí um bom trabalho para todos e um bom dia a todos também. Muito obrigada, agradeço e bom dia a todos. É com satisfação, imensa satisfação, que hoje me dirijo aos senhores. Vejo rostos conhecidos na plateia, vejo rostos também desconhecidos, mas vejo principalmente, e isso me honra profundamente, pessoas interessadas em construir o SUS. Porque o SUS se constrói a cada dia. Ele é sistêmico, ele é dinâmico e por isso ele precisa ser renovado diariamente. As nossas demandas são muito grandes, os nossos desafios são enormes, as nossas necessidades infinitas, e por vezes os nossos recursos e as nossas possibilidades finitos. Porém, nós que estamos aqui, e principalmente os senhores que estão aqui na qualidade de conselheiros, que exercem esse papel de desenvolvimento e de exercício da cidadania, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho de dedicação à construção do Sistema Único de Saúde, são os senhores que constroem muito mais profundamente o SUS a cada dia. Pensamos em dividir o nosso trabalho hoje em 3 aspectos distintos, mas todos interligados e todos que se propõem a dar continuidade. Primeiro, nós faremos um breve apanhado do Sistema Único de Saúde. Muitos dos senhores aqui já devem ter vivenciado na prática, muitos dos senhores devem ter acompanhado a evolução da saúde pública no Brasil, e muitos dos senhores vão ter algumas surpresas de determinados temas que ainda não tiveram acesso ou não tiveram conhecimento. Então, peço escusas inicialmente para aqueles que o assunto já vem repetitivo, mas assim, para que a gente faça uma visão geral do Sistema Único de Saúde, nós precisamos ver como ele nasceu e como ele tem se transformado nesse sistema que nos atinge a todos, indistintamente. Mesmo as pessoas que dizem não necessitar do Sistema Único de Saúde, eles ainda assim o necessitam. Porque cada atividade de comprar uma mercadoria no supermercado, uma atividade de consultar um profissional, um estabelecimento de saúde, está regido pelo Sistema Único de Saúde quando a vigilância sanitária atua naquele estabelecimento. Então, mesmo as pessoas que dizem, eu tenho plano de saúde, eu não uso o SUS. Não, você usa sim o SUS porque ele está inserido em todos os aspectos de que se traduzem em saúde para a população. Então, por isso, todos nós somos participantes e participados desse Sistema Único de Saúde, que é um desafio, porque pela dimensão do país e pela dimensão do programa que se pretende atingir, mas que tem mostrado que, não obstante todas as forças que o puxam, que o seguram, que tentam minimizá-lo, ele tem sobrevivido.
E a gente precisa justamente desse tipo de evento para que cada vez mais as pessoas tenham consciência da importância desse sistema, para que ele não se torne um plano de saúde de pobre. Para que a gente faça uma divisão. Aquela divisão assim, ó, o SUS é para quem não tem recurso e o não SUS é para quem pode pagar o plano de saúde. Porque o SUS não é só a assistência. O SUS é todo um conjunto de fatores que nos levam à promoção da saúde. Bom, para iniciarmos, então, nós faremos um breve retrospecto do Sistema Único de Saúde, fazendo a sua interligação com o controle social. Inicialmente, nós começamos com uma frase que está na Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição promulgada em 88, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E essa frase, com essa substância, com essa consonância, ela é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Ela não pode ser retirada. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E não há nada que mude isso. Mas sempre foi assim? Não. Não era assim. Então, como é que era? Aí nós passamos por vários períodos em que nós vamos ver a evolução da saúde no Brasil. Desde lá do descobrimento do Império, passando pela República Velha, pela Era Vargas, pelo autoritarismo, pela Nova República e o pós-constituinte, que é a era que ainda nós estamos vivenciando e ainda estamos tentando construir. Lá no descobrimento do Império, não se tinha nenhum modelo de atenção à saúde. Com a instituição do governo geral de Tomé de Souza, que chegou à colônia, o corpo sanitário da Armada compunha-se apenas de um boticário. Não havia nenhum físico, que era a denominação do médico na época. Quer dizer, a tratativa da saúde na ocasião do Império era eminentemente incipiente. Haja vista a faixa etária da mortalidade e da morbidade, né? Se morria muito jovem, né? Muito jovem. Com a chegada da família real no Brasil, começou-se um controle sanitário mínimo no país. Com o saneamento da capital, onde se instalava a família real, controle de navios, a saúde de portos. No Rio de Janeiro, em 1789, havia apenas 4 médicos exercendo a profissão. E em 1808, Dom João VI fundou o Colégio Médico Cirúrgico no Hospital Militar na cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Quando inicia a República Velha, com a primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891, nós temos uma perspectiva um pouquinho mais ampliada. A saúde pública já começa a pensar na prevenção e no controle das doenças coletivas. E um outro aspecto relacionado e mesclado com a saúde era a previdência social, onde a medicina era individual e a assistência era exclusiva. Exclusiva no sentido da exclusão. Com a instalação do capitalismo do Brasil, começam as primeiras indústrias, e com isso começa a se evidenciar as precárias condições de trabalho e de vida das populações urbanas. Surgem movimentos de operários que resultam no embrião da legislação trabalhista. Havia a presença de várias doenças graves que acometiam a população, tais como tuberculose, febre amarela, varíola, né? O acesso da população era através da medicina liberal e hospitais filantrópicos. Não existia uma rede pública de saúde. A ideologia do Estado liberal era: o Estado deveria atuar somente naquilo que o indivíduo sozinho ou iniciativa privada não pudesse fazê-lo. Em relação aos hospitais filantrópicos, que se reduziam às Santas Casas de Misericórdia, a primeira foi construída em Lisboa, lá em 1498, até porque a Europa é mais velha do que a nossa região territorial, né? No Brasil, a primeira foi fundada por Brás Cubas, em 1543, na capitania de São Vicente, depois seguida por Vitória e por Olinda. A Santa Casa do Rio foi criada em 1572 e foi o principal hospital da América do Sul daquela época. Os sanitaristas Oswaldo Cruz e Emílio Ribas tiveram a missão de controlar as endemias e as epidemias do Brasil. Em 1904, institui-se a vacinação anti-varíola, obrigatória em todo o território. E a população
não aceitou aquilo de bom grado. A população não percebia até então, por uma questão cultural, da importância de se prevenir, porque não se tinha a cultura da prevenção. Então houve a revolta da vacina. Começaram a desaparecer as epidemias e depois começaram a surgir métodos de profilaxia. Então somente quando se conseguiu provar a eficácia das vacinas é que a população começa a pensar de que eu preciso me prevenir e não depois somente fazer o tratamento curativo da minha doença, do meu agravo. Mas é cultural. Com a Lei Eloy Chaves, em 1923, começa a se pensar, até por conta da revolta dos operários, das indústrias, dos portos, numa caixa de aposentadoria e pensões. Vê-se que não se falava naquela ocasião de se ter saúde. Precisava sim se ter uma garantia previdenciária. E essas caixas primeiro foram constituídas pelos ferroviários e depois atingindo os portuários e os marítimos. É o marco da previdência social no Brasil. É engraçado que ainda hoje, passado tantos anos, né, de 1923 até hoje, ainda as pessoas acham que contribuem para o INSS para ter saúde. Quando, na verdade, as pessoas contribuem para o INSS para ter previdência, para ter a garantia dos benefícios previdenciários, sejam eles aposentadoria, seja ele auxílio-trabalho, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão, né? E não obstante que as fontes de financiamento junto ao governo federal acabem se mesclando, não é para isso que se contribui quando você paga o seu carnê ou quando você tem o desconto do INSS no seu holerite. Ainda naquela ocasião, apesar das caixas de previdência já estarem sendo constituídas, os socorros médicos em caso de doença da família atingia somente quem habitava o mesmo teto. Então, quer dizer, era extensivo à família daquele ferroviário, ou daquele portuário, ou daquele marítimo. O medicamento era obtido por um preço especial, ele tinha direito à aposentadoria e à pensão para os seus herdeiros no caso de morte. Vê-se que a previdência era exclusiva no sentido da exclusão. Ele só abrigava e só mantinha sob sua guarda aqueles que contribuíam dentro daqueles regimes das caixas de previdência. Começa a Era Vargas, de 1930 a 1964. A evolução dos CAPs parte para a criação dos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Unificam-se os CAPs, que asseguravam outras categorias profissionais, desde que tivesse registro de trabalho em carteira, tais como marítimos, comerciários, bancários, transporte de carga e servidores públicos. E aí passa-se a financiar a Previdência Social através dos 3 entes governamentais, União, Estado, empregados e empregadores. Nada de participação dos municípios e dos estados até então. Estado nesse sentido da União. Ela era dividida em 2 campos de ação: saúde pública e medicina previdenciária. Medicina era liberal, quer dizer, os profissionais atuavam em seus consultórios, independente de algum regramento, firmavam as suas próprias normas. Os hospitais eram beneficentes ou filantrópicos, e os hospitais eram lucrativos, que eram empresas médicas. Em 53, a Lei 1920 cria o Ministério da Saúde. E em 54, a União estabelece a criação da Escola Nacional de Saúde Pública. De 64 a 84, as condições de saúde da população continuam críticas. Aumento de mortalidade infantil, tuberculose, malária, chagas, acidente de trabalho, tudo isso sendo acirrado e sem nenhuma medida preventiva que controlasse ou que minimizasse. Em 66, cria-se o INPS, com a unificação dos IAPs. E em 70, cria-se a SUCAM, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, justamente focado nessas doenças tropicais, endêmicas e epidêmicas que o país vivia. Em 72, a Previdência para autônomos e empregados domésticos. 73, a criação do Fundo Rural. Né? Tem muita gente que vivenciou essa época. Quem está há mais de 40 anos no exercício da cidadania vivenciou. Quem tem menos de 40 só lembra de ter lido algum lugar. Em 74, cria-se o Ministério da Previdência e Assistência Social e prepara-se um plano de prontação, o PPA,
que visava a ampliação do atendimento de urgência e emergência a toda a população em clínicas e hospitais da Previdência. Nessa ocasião, os hospitais privados já começam a se vincular à Previdência Social, através de mecanismos de credenciamento. Em 74, cria-se o INAMPS. O INAMPS foi criado pelo desmembramento do INPS. Antes estava tudo dentro do INPS. A partir de 74, o INPS tem sua função previdenciária e o INAMPS tem a sua função de assistência. Fortalece-se a relação Estado e segmento privado e privatiza-se as ações curativas com o pagamento por quantitativo de atos médicos. Então, os hospitais, as clínicas, os consultórios eram credenciados e se pagava por produção. Essa era uma das carteirinhas que se usava na época. Também quem tem mais de 50, possivelmente deve ter tido uma, se não desse tipo, parecida, né? Eu tive. De 74 a 79, começam as pressões populares e as reivindicações da população. Os movimentos sociais começam a contribuir para a construção do SUS. Começa-se a plantar uma semente relacionada com a ampliação dos direitos sociais no Brasil. Pensa-se e cria-se movimentos denominados já de conselhos de saúde, que pensam na elaboração de políticas públicas da saúde. E aí tem nomes muito fortes que ainda hoje atuam no sistema público de saúde, que vivenciaram aquela época e que contribuíram para esse que ficou conhecido como movimento sanitário. Os movimentos sociais, eles revelavam problemas e ofereciam uma nova leitura da realidade, apontavam problemas fundamentais de desigualdade, de injustiça, e não se opunham abertamente à ordem social, mas às formas do seu desenvolvimento, pleiteando liberdade, democratização nas relações sociais e, principalmente, nessa lógica de lutar pela ampliação dos direitos sociais, a abertura política do país. Em 80, o governo cria o Previsaúde, que é a Saúde Nacional dos Serviços Básicos, o Programa Nacional de Serviços Básicos. Era uma iniciativa de reorganização do sistema de saúde do país, tinha maior integração dos ministérios, das secretarias estaduais e dos municípios. São as primeiras ações em que os municípios são convidados a se juntar na discussão e na construção de políticas públicas de saúde. E hoje acabou ficando quase tudo para o município fazer, né? Diretrizes que reforçavam a atenção primária, participação da comunidade, regionalização e hierarquização dos serviços e integração das ações curativas e preventivas. Note-se que lá em 80, a gente já pensava em regionalização e hierarquização dos serviços. Quer dizer, a lógica de você primeiro atender a sua população naquilo que você pode fazer dentro do seu território espacial. Quando você não tem mais capacidade instalada, você não tem mais logística, não tem recursos humanos, não tem serviços, você busca esses serviços na sua micro-região, na sua macro-região, dentro do seu estado e só saindo do seu estado quando o estado não oferece aquele tipo de serviço, obviamente sempre de muito maior complexidade. E a questão da hierarquização dos serviços. Você tem que pensar que o cidadão ele tem que ter uma porta de entrada. Eu não posso amanhecer e dizer assim, eu acho que eu preciso de uma cirurgia. Não, eu preciso passar por um serviço de saúde que vai fazer a investigação, que vai fazer o exame de diagnose e que vai chegar a uma conclusão de que eu preciso da cirurgia. Então você hierarquiza o serviço no sentido de que você vai do menor para o maior, ou de menor complexidade, e não de menos importância, mas de menor complexidade para o de maior complexidade. Com a nova república, de 85 a 88, difunde-se a proposta da reforma sanitária. Obtém-se um conceito ampliado de saúde, com base no que a Organização Mundial de Saúde preconizava. Reconhece-se a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, está na Constituição Federal. Cria-se o Sistema Único de Saúde, o SUS. A participação popular é implementada através do denominado controle social. E constitui-se e amplia-se o orçamento social. São garantias previstas na Constituição desde a sua promulgação. A reforma sanitária, só para conceituar, é aquela proposta de democratização da saúde do Brasil.
E foi a partir dela que se instituiu na Constituição Federal a determinação que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Pela primeira vez numa Constituição do Brasil, esse conceito está expresso. Em 86, ainda no momento da Constituinte, realiza-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E ela é citada sempre em todas as palestras que você participa, que você realiza, porque ela foi uma conferência marcante. Era um momento de mudança do país, era um momento da construção de uma nova Constituição, e era um momento de se inserir e de se ampliar os direitos da saúde da população. E a Conferência Nacional de Saúde, contando com a participação de inúmeras lideranças do Brasil inteiro, ampliou a participação de técnicos, estudiosos, políticos e lideranças sindicais e populares. A 8ª Conferência discutiu a situação de saúde e aprovou um relatório que passou a se constituir o projeto da reforma sanitária brasileira. Em 87, o governo lança o SUDS, que era o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que foi uma ponte para a instalação do SUS. Apresentava alguns avanços organizativos, criava os conselhos estaduais e municipais de saúde, descentralizava, estadualizava o poder político dos estados, porque até então o poder estava centrado na lógica da criação do INAMS, né, que dominava, no sentido de forma nenhuma pejorativa, mas dominava a programação, a significativa programação de ações de saúde do país, advinha do ex-INAMS, né, hoje ex, né, porque ele foi extinto. E a partir desse SUDS também se envolve o Estado no sentido de Estado mesmo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, envolve-se o Estado na participação e amplia-se esse poder político. E os investimentos começam a ser direcionados ao setor público e não mais somente ao setor privado. Então, aquela lógica de eu comprar todos os serviços do setor privado, que me vendia, entre aspas, através de um credenciamento, os serviços de internações, de exames, de consultas, muda-se essa visão dizendo, opa, se a saúde é direito de todos e obrigação do Estado, o Estado também tem que fazer o seu papel. Estado agora no sentido de que cabe à União, ao Estado e aos municípios executar a saúde como um todo. A Constituição da República Federativa do Brasil, saúde como direito de todos e dever do Estado. Eu repito que é para a gente não esquecer que está lá. É constitucional, é direito nosso ter saúde e é dever do Estado proporcioná-lo. Ampliação do conceito de saúde e efetivamente cria o SUS. Lá no título 8º da Ordem Social, no capítulo 2º, na seção 2 da Saúde, o artigo 192, começa a descrever a participação da comunidade. Participação da comunidade na construção desse sistema que nascia naquele momento e que tinha muitos desafios, como ainda o tem. Em 88, o governo muda a conceituação, o antigo INPS passa a se chamar Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, uma autarquia que recebe contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência, responsável pela aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros benefícios previdenciários. E a saúde passa a ser responsabilidade do Ministério da Saúde. Quer dizer, migra-se do INAMS, porque em 90 o INAMS é extinto, e passa-se para o Ministério da Saúde, como até hoje ainda permanece. Em 90, ainda nessa lógica da concepção da criação do Sistema Único de Saúde, e ela estava lá na Constituição, ela já estava lá, mas não bastava ela estar na Constituição para ela ser efetiva. Ela precisava de regulamentação, ela precisava de instrumentos formais que lhe dessem cabeça, corpo e membros. E cria-se, em 1990, a Lei Orgânica da Saúde, composta pela Lei 8080 e pela 8.142. É a conhecida LOS, Lei Orgânica da Saúde. A 8080, ela dispunha sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Organização e funcionamento dos serviços correspondentes, definindo parâmetros e estabelecendo os papéis das 3 esferas de governo: União, Estados e municípios.
institui oficialmente o Sistema Único de Saúde, apesar dele já estar previsto na Constituição Federal, ele precisava dessa regulamentação legal. A Lei 8080 ratifica o conceito que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E lá no seu artigo 1º, ela regula que em todo o território nacional as ações e serviços serão de caráter permanente ou eventual, serão prestadas por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então aqui, a Lei 80 diz assim, o poder público deve fazer o seu papel, porque é responsabilidade do Estado promover a saúde, garantir a saúde da população. Porém, ele deve fazê-lo de duas maneiras, com condições públicas e com complementariedade do setor privado. Então, não exclui a participação do setor privado. Porém, o setor privado vem para o Sistema Único de Saúde sobre regras claras do que o Sistema Único de Saúde quer que esse setor privado execute. No artigo 2º, saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as suas condições indispensáveis para o seu exercício. E no parágrafo 2º, o dever do Estado não exclui o das pessoas, das famílias, das empresas, da sociedade. E isso é muito importante, porque não basta que a gente atribua ao governo estadual, federal ou ao governo municipal a promoção da saúde. Não exclui o seu papel de cidadão de também fazer saúde, de fazer suas atividades de prevenção, as suas atividades de promoção, o seu cuidado, né? Não basta eu saber que se eu estiver andando de moto, de motocicleta, sem capacete, sem proteção, se eu me acidentar, a saúde vai cobrir. A saúde vai me garantir a cirurgia, vai me garantir os exames, tal. Mas a deformidade vai ser minha, mas a dor vai ser minha. Então, também cabe a mim fazer ações de prevenção e minimizar esse impacto eventual que pode acontecer. Campanhas de tabagismo. Campanhas de tabagismo são frequentes e prementes e fortes e influenciáveis e chocantes por vezes, porque vemos cenas, né, onde as pessoas estão acamadas, estão definhando, estão com câncer de pulmão, mas a população ainda insiste. Então, o papel da sociedade também é se autoprevenir. É isso que diz lá na lei. A promoção da saúde não é só feita pelos governos, porque você não baixa um decreto e todo mundo fica saudável. As pessoas também têm que se ajudar. E as empresas também têm que ajudar que a saúde seja promovida dentro dos seus recantos, dentro dos seus recintos. E a família e a sociedade como um todo, né? Então, quer dizer, saúde se constrói com toda a população, seja de forma direta, ou seja, de forma indireta, como nós estamos fazendo aqui, no papel de conselheiros de saúde. E naquela ocasião, adotou-se como saúde a concepção ampliada que a Organização Mundial de Saúde utiliza até hoje, com pequenas variações, mas o sentido é o mesmo. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. É um conceito extremamente amplo se nós imaginarmos completo bem-estar físico, mental e social, porque ele enseja alimentação, ele enseja um trabalho digno, ele enseja saneamento básico, ele enseja transporte adequado, né? Ambiente de trabalho, recreação, diversão, né? Tudo aquilo que pode contribuir para o bem-estar físico, mental e social da população. Muito amplo, extremamente amplo. Mas nós temos que correr atrás, né? Nós temos que buscar atingi-lo. Aqui, os fatores determinantes e condicionantes. Alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens de serviço e essenciais, entre outros. Esses níveis de saúde expressam a organização social e econômica do Brasil, aliás, dos países, né? É por aí que se mede, né? O nível de renda, o nível de educação, o nível de saneamento básico, a proporção de cuidado do meio ambiente, a tragédia de Mariana, né? Com isso tudo a gente mede a organização social e econômica de um país. Os princípios do SUS está lá na Lei 8080 de 1990. Ele é universal. Olha
a profundidade desse conceito. Um sistema público de saúde que é universal. Significa que toda pessoa do território nacional tem direito à saúde. Seja ela através da assistência, seja ela através da vigilância epidemiológica, quando a gente submete os nossos filhos às vacinações, seja ela através da vigilância sanitária, quando nós temos uma unidade de prestação de serviço qualificada pela vigilância, com o seu alvará sanitário, porque ele estava dentro da regularidade do que a norma dizia. Então, quer dizer, porque nós temos acesso aos medicamentos, porque a vigilância sanitária cuida que os medicamentos sejam adequados, que eles não tenham dose superior e que nos cause mais doenças do que a sanidade, do que nós estamos pretendendo. E ele é universal. Não depende de contribuição, não depende de carteirinha, não depende de condição social, de ter carro, não ter carro, de ser amigo, de não ser amigo do secretário, do prefeito. Ele é universal. Ele atinge a todos e todos têm direito. Obviamente, desde que seguidas as regras. Ele tem um conceito de equidade. E equidade é aquele conceito que diz que todos os cidadãos vão ter acesso à saúde. Em igualdade de condições, mas respeitadas suas condições. Vamos tratar os desiguais de forma desigual. Tem determinada parcela da população que precisa de um acesso diferenciado de saúde do que outra parcela. E isso precisa ser construído, precisa ser trabalhado lá no seu município, junto à Secretaria de Saúde, com a participação do Conselho Municipal de Saúde, para que a gente consiga exercer o princípio da equidade. Integralidade da assistência. Entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos. Nós vemos o indivíduo como um todo. Ele precisa da integralidade da assistência, ele precisa da integralidade da saúde. Eu não faço até aqui e a partir de agora, agora é por sua conta. Não, eu presto atendimento integral em saúde. Gratuidade no atendimento, e essa gratuidade ela se reverte na gratuidade direta. Eu não chego na unidade de saúde e pago pelo atendimento. Se eu estou fazendo um exame na clínica credenciada pelo SUS, eu não devo pagar complementação ou qualquer tipo de taxa por insumo ou alguma coisa, porque ele é gratuito. Porque nós, cidadãos do Brasil, já pagamos a saúde de forma indireta. Com os impostos, né, com as nossas contribuições, com aquilo que nos é recolhido, né, até quando você joga na loteria, uma parte daquele recurso também é destinado ao financiamento da saúde. Então, a população brasileira financia a saúde de forma indireta, mas não deve pagar a saúde pública de forma direta. E se tiver alguém que esteja pagando, deve ser denunciado. Isso não pode acontecer. A saúde pública é gratuita. A pública é gratuita. E participação da comunidade. Participação da comunidade nos seus mais diversos eixos, sendo os dois maiores as conferências de saúde e a atuação dos conselhos de saúde. Hierarquização das ações, organização e gestão. Você organiza a administração dos serviços a serem prestados, que vai desde a atenção básica até os serviços mais complexos, sendo sempre o princípio de que a atenção primária, a atenção básica, é a porta de entrada do sistema. Se você não tiver uma hierarquização e não preconizar que a porta de entrada do usuário do SUS é a atenção básica, você não está hierarquizando. Você desrespeita as portas de entrada, você desrespeita o sistema hierarquizado. Regionalizado. Cada território consegue prestar determinado tipo de serviço. Você tem um município de 3.000 habitantes, que eventualmente o máximo que ele vai ter são unidades básicas de saúde e algumas vezes um laboratório de patologia clínica ou algum serviço de fisioterapia. E para exames mais complexos, como uma ultrassonografia ou como uma tomografia, ele vai precisar se dirigir ao município vizinho de maior porte, ou quem sabe ao outro município mais distante ainda, de maior porte ainda, quando ele precisar de um transplante. Então, nós não teremos todos os serviços de saúde no mesmo território,
Porque isto é regionalização. Você não tem tudo no mesmo território, mas você tem sim mecanismos de pactuação, mecanismos de negociação entre gestores e que você diz, até aqui eu tenho possibilidade, não é nem competência, é possibilidade de ter, pelo tamanho do meu município, pela instalação dos serviços que eu tenho. A partir daqui eu preciso negociar contigo. Eu preciso que você me atenda. Eu preciso de 20, de 5, e eu vou repassar esse recurso pertinente a isso. Existem inúmeros mecanismos de pactuação entre os gestores. O mais conhecido, que os conselheiros com certeza devem ter ouvido falar, é a PPI, que é a Programação Pactuada Integrada, onde você tem documentos expressos, onde está consubstanciado que o município X vai encaminhar para o município Y tantos exames de radiologia, tantos exames de ultrassom, tantos exames de tomografia. Com isso, eu não estou dizendo que as cotas que os municípios têm sejam suficientes. Não, eu não estou dizendo. Estou dizendo que os mecanismos existem. E vamos para a segunda lei da LOS, a 842. E ela traz que o Sistema Único de Saúde contará, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas, sejam elas as conferências de saúde e os conselhos de saúde. E os conselhos de saúde, eles estão nos 3 níveis de gestão. Tem Conselho Nacional de Saúde, tem Conselho Estadual de Saúde e tem conselhos municipais de saúde. E, por vezes, em territórios maiores, ainda nós temos conselhos locais de saúde, né? As conferências de saúde, elas vêm com a atribuição de avaliar e propor diretrizes de política para o setor saúde, discutir temas específicos, eleger delegados para as conferências estaduais e nacionais e eleger membros do Conselho de Saúde. Esse ano nós tivemos Conferência Municipal de Saúde, né? Todos os municípios realizaram suas conferências municipais, discutiram temas dentro dos eixos propostos pelo Conselho Nacional, discutiram temas locais, né, que por vezes a realidade de um município não é a mesma, né, a demanda de um município não é a mesma demanda de outro. Então é o momento da sociedade se manifestar e discutir. E propuseram, né, através de moções, através de deliberações, o que querem que mude na política pública de saúde do seu município, do Estado e da nação. Por quê? Porque cada município elegeu seus representantes, seus delegados para a instância estadual. E já participaram, né? Porque a conferência estadual também já aconteceu. E ali foram tirados delegados para a Conferência Nacional, que está acontecendo. Está acontecendo. A Conferência Nacional está acontecendo, está terminando em Brasília, né? E sempre das conferências vêm propostas de mudança, algumas muito boas. Às vezes vêm propostas de mudanças onde a gente menos espera. E é bacana isso, porque é o pessoal que está no dia a dia, vivenciando a realidade do seu local, que traz aquela proposta e aquilo passa a ser discutido e às vezes passa para valer para o país inteiro. Isso é muito bom. E aí você tem lá na Conferência Nacional a visão do SUS, do Sul, a visão do SUS do Centro-Oeste, a visão do SUS do Norte, do Nordeste, que é outro SUS. Nós estamos no mesmo país, mas nós temos vários SUS dentro do SUS, porque as realidades loco-regionais também se impõem, né, naquilo que o gestor e que os conselheiros querem que seja executado. O que, por vezes, para nós pode não ser uma demanda, para eles é uma demanda muito forte, né? Porque nós temos que pensar que nós temos, muitas vezes, a nossa unidade de saúde a menos de 500 metros da nossa casa, e por vezes algumas comunidades do Norte e Nordeste têm uma unidade de saúde itinerante que vai de barco, que passa lá uma vez por mês, né? Fazendo o básico de saúde, né? E o Conselho de Saúde, também previsto lá na 842, ele tem caráter permanente e é deliberativo. Por que ele tem caráter permanente? Porque não pode chegar nenhum representante do Poder Executivo, seja o governador, sejam prefeitos, que diz, eu quero acabar com o Conselho de Saúde do meu município ou do meu estado. Não acaba. É lei. Primeiro que ele está lá na Constituição, e ele está na LOS, que são as leis basilares do Sistema Único de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde é permanente. O que mudam são seus membros, né?
Por vezes, nós temos membros que permanecem, representativos de associações, representativos de entidades, representativos de prestadores, de usuários. E, por vezes, nós temos uma alternância muito grande de conselheiros, porque a atividade de conselheiro é eminentemente exercício de cidadania, porque você o faz de forma voluntária. Você vai lá para contribuir. Isso é muito bacana. Você vai para contribuir com o Sistema Único de Saúde. Além dele ser permanente e deliberativo, ele é colegiado. O Conselho Municipal de Saúde é formado por vários membros e a decisão é tomada em colegiado. Representantes de governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários, participam desse colegiado e atuam na formulação de estratégias e no controle da execução de política de saúde na sua instância, seja no município, seja no nível estadual ou no nível federal. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder competente, naquela instância, seja o prefeito, seja o governador ou seja a presidente. Caráter permanente, deliberativo e órgão colegiado. São 3 aspectos muito importantes. Não esqueçam, nunca deixe ninguém dizer que o Conselho Municipal de Saúde pode ter dissipado, pode ser dissolvido. Não. Ele é permanente. E ele é deliberativo. Ele é deliberativo. Que significa estabelecer uma conversa. Você estabelece uma conversa para resolver aquele assunto. A sua composição. Ele tinha uma composição prevista na 842 e ela foi clareada através da resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 453 de 2012. Enquanto que a 842 dizia que os conselhos deverão ser paritários, sendo representatividade de 50% de usuários e 50% de prestadores, governo ou de trabalhadores de saúde, a resolução vem clarear mais ainda. Ela vem dizer, sim, ele tem que ser paritário. 50% é garantido para a qualidade de usuários. E os outros 50% é dividido. 25% para trabalhadores de saúde e 25% de representação de governo e de prestadores de serviço. Então, nós vemos que, até por força de norma, o Conselho sempre tem número par. Senão ele não consegue ser paritário. Não consegue paridade se tiver um número ímpar. Papel do Conselho no controle social. Formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Olha que importante. Formulação de estratégias e controle da execução. Além do Conselho colaborar na formulação das estratégias, naquilo que é importante para as demandas, para as necessidades da população que ele representa, ele ainda depois executa o papel de controlar. Para ver se aquilo que foi proposto lá na formulação de políticas vem sendo executado. E se não vem, o porquê? E o que nós podemos mudar para que isso passe a acontecer? Assim, a população dos estados e municípios, a população ajuda a planejar a política de saúde, porque os conselheiros são a voz e a representatividade da população. Apesar de não ter um mandato eletivo, como tem um vereador, e não ter a remuneração que é preconizada aos vereadores. O Conselho Municipal de Saúde planeja, formula, propõe, sugere políticas de saúde pública do seu município. E depois tem o papel de fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. E com isso, com um mandato dado pela sociedade, pela comunidade, através das suas entidades, a associação de moradores, através de representações de classes, de portadores de doenças e tudo mais que é preconizado, através de representação de prestadores de serviço que são vinculados ao Sistema Único de Saúde e que também têm direito de exercer a sua defesa, a sua manifestação. Sempre lembrando, Conselho Municipal de Saúde, quando você está na representatividade de conselheiro, você está para defender a população. Você não está para defender interesses próprios, ou de causa, ou de parcelas da população. Você está para defender a população, as necessidades da população. Controle social,
fundamento do SUS. Fiscaliza a aplicação do dinheiro público da saúde. Verifica se a assistência de saúde prestada no estado ou no município está atendendo às necessidades da população. E verifica se as políticas de saúde orientam o governo a agir de forma com aquilo que a população precisa. Agora é interessante, né? Para que eu possa exercer este papel de conselheiro, eu preciso estar próximo da população. Eu preciso conhecer a realidade da minha população, daquela entidade, daquele segmento que eu venho representar. Cabe a um conselheiro que queira atuar com responsabilidade e representar bem aqueles que o elegeram, conhecer os problemas, observar seus efeitos, procurar suas causas, discuti-los com suas representações e pensar uma forma de eliminá-los ou torná-los menos nocivos. Ninguém é conselheiro de si só. Você não vai se representar no conselho de saúde ao qual você está vinculado. Você representa uma parcela significativa da sociedade e o interesse das pessoas que o elegeram, que o indicaram para aquele cargo. A legitimidade da sua representação consiste em ser um porta-voz dessa coletividade. Por isso que eu digo que o papel de conselheiro é um papel altruísta. É um papel de voluntário que cede um espaço do seu tempo, da sua vida, para conhecer as demandas da população, para ir lá, discutir, se inteirar, muitas vezes ler documentos que não são de sua formação. Quando começa muito dado epidemiológico de agravos de chikungunya, de zika, de dengue, de leishmaniose. Meu Deus, traduzam. Porque aquilo não é a nossa realidade do dia a dia. Você é contador, você é bancário, você é comerciante, você é empresário, você tem inúmeros, você é professor, você é advogado, você tem inúmeras outras funções que nem sempre estão relacionadas com os assuntos que vai se discutir ali, mas que você tem que fazer um esforço para conhecer, para compreender e aliar aquilo com as necessidades que a população apresenta. Por fim, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Isso é Paulo Freire. Muito obrigada. Eu abro agora, se os senhores tiverem interesse de fazer algum questionamento sobre aquilo que nós vimos até o momento. Enquanto isso, eu tomo um golinho de água, falamos um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde e depois abordamos a segunda palestra. Fiquem à vontade. Então, meu nome é Rose e uma coisa que eu achei interessante ali é uma palavra fundamental que tem ali, que é o dever. Porque a maioria das nossas leis é tudo poderá. O dia que a gente tirar esse poderá das nossas leis, eu acho que nosso país vai andar muito, vai desenvolver muito. Porque assim, pode ver tudo que fala dever ali, dever, não tem que questionar, tem que cumprir tudo. Em nenhum momento, graças a Deus, tem nas leis diretrizes do SUS a palavra poderá. Eu fiquei assim, é só com o tempo, né, que a gente começa a aprender no dia a dia, né, e a gente vê, são pequenas coisas que fazem grande diferença. E a importância de colocar esta fala na prática, né? Exatamente. Porque tem uma distância grande, né, entre o que está na lei e o que a gente consegue efetivamente praticar. Mas é só nesse exercício de cidadania, da discussão, da conversa, da propositura de ações, que a gente vai também se transformando num ser, né? Um ser ativo, num ator que realmente contribui para diminuir essa distância, né? Exatamente. Entre o que está na lei e o que você pratica. Muito boa a contribuição, gostei do dever. Vou frisar mais o dever. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Agostinho Zimmermann, estou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, né, e represento as associações de moradores. Então eu quero primeiramente parabenizar, né, pelo esse momento, que eu acho que hoje a gente já começamos muito bem. Eu acho que eu até gostaria, doutora, se
deixasse a gente, que eu até trouxe um pendrive, né, para de repente a gente poder levar, que eu acho que esse histórico que a senhora apresentou ali é de fundamental importância, e eu acredito que poucos os conselheiros, né, têm um resumo tão claro e tão bem colocado como a senhora colocou ali. Então, primeiramente, assim, né, parabéns. E quando a senhora falou aí sobre a Conferência Nacional, eu vim de Brasília no sábado, né, terminou, durante a semana passada foi a Conferência Nacional. Então nós estávamos, a delegação de Santa Catarina lá, nós estávamos em 101 delegados de Santa Catarina, né, e juntamos todo o Brasil lá, 4.700 delegados, né. Então foi muito produtivo, foi uma semana, lógico, cansativa, porque não é fácil você lidar com, e muito bem colocado pelo que a senhora colocou, né, nessa questão do SUS diferente de cada região. E a gente viu isso, né, percebeu claramente isso, como o Brasil é diferente. Né, como a senhora colocou, inclusive o pessoal da Amazônia, né, para... dos pedidos que foram colocados lá, que a ambulância do SAMU, para eles não adianta uma ambulância como nós temos aqui. Precisa ser uma ambulância que, inclusive, com tração, ela tem que ser alta, porque tem que andar na água. Digo, para mim, é uma surpresa ter ouvido a realidade daquelas pessoas, né? Onde que as pessoas, às vezes, andam 4, 5 dias de barco para ser atendido. Então, é muito interessante, para mim também foi um conhecimento muito importante, né, ter participado dessa Conferência Nacional. Né? Então, parabenizar a senhora ali, né, pela explanação. Gostei muito do histórico, parabéns. Em relação à disponibilização dos slides, já está disponibilizada, tanto essa quanto as outras 2 apresentações que nós teremos. Depois é só fazer uma questão de lógica com os assessores do tribunal, né? Se vocês deixaram uma relação de e-mail, alguma coisa assim, né? Pode ser disponibilizado. Por favor, usem e aproveitem. Usem e aproveitem, até porque a elaboração de slides, de apresentações, elas sempre são pautadas naquilo que a gente já vivenciou em conferências que você já participou, em palestras que você já foi e que também pessoas partilharam comigo, né? Então, você atualiza e partilha com as pessoas. E achei muito bacana saber que nós tivemos 101 pessoas de Santa Catarina na Conferência Nacional. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom mesmo, que a gente tivesse 101 pessoas vivenciando e trabalhando para a construção de um sistema único de saúde cada vez melhor. Isso é muito importante mesmo. Bom dia a todos. Meu nome é Valdir Euclides Chagas, eu sou coordenador do Conselho Local de Saúde do posto de Rio Tavares. A minha questão é o seguinte: de que forma, de que jeito, eu como conselheiro local, a gente tem certa dificuldade às vezes lá no bairro em resolver pequenos problemas, porque a gente vê que o orçamento que é destinado, vamos dizer assim, ao distrito, já não vou dizer o conselho lá local ao distrito, às vezes é insuficiente, até porque às vezes quebra uma torneira ou coisa simples lá, uma vidraça, e aí tu tens que pedir ou implorar para que seja resolvido. Aí tem que entrar em licitação. Então, de que forma seria assim mais viável uma verba para suprir essa necessidade básica? A minha questão é essa. Bem, a questão do orçamento, não só o orçamento para os conselhos, mas o orçamento para a saúde pública, de modo geral, é de chorar. Nós temos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 29, regulamentada, e ela prevê que a União gastará um X da sua arrecadação, da sua receita, com saúde, o Estado gastará um X e o município gastará outro X. A realidade, par impar, salvo alguma exceção, é que os municípios gastam X mais 3. Por quê? Porque o paciente, o usuário, a demanda
está na porta do município. Quem faz a saúde para a população, de modo geral, é o município. O Estado consegue se isentar parcialmente porque ele está mais distante. E a União está mais distante ainda. Mais distante ainda. Então, se a saúde vai bem, que bom, o prefeito fez uma saúde boa, o secretário de saúde fez uma saúde boa. Se a saúde vai ruim, o prefeito fez uma saúde ruim, o secretário fez uma saúde ruim. Então, recai sobre a responsabilidade do município, independente de quem seja o prefeito. E cada vez mais. Tanto que os municípios têm por obrigação legal a aplicação de 15% do seu orçamento em saúde. Invariavelmente, nós vemos uma aplicação superior a 20%, 22%, 23%. E a pergunta que o Conselho tem que se fazer, e para isso precisa estudar, e para isso precisa se aprofundar, é se esse 15%, 17%, 19%, 22% ou 23% que está sendo gasto, está sendo bem gasto. Porque se nós não tivermos esta ação de entender, de controlar, de formular propostas, não tem dinheiro que chegue. Não vai chegar nunca, gente. Nós vamos passar para 26, para 27, para 29 e as demandas da população continuarão a serem gigantescas. O exemplo mais claro e mais sofrido que eu tenho para dar hoje é assim. Com tudo que se investe, nós vivenciamos um surto de dengue. A Zika está na nossa porta, com casos de microcefalia espalhados pelo centro-oeste, pelo norte, pelo nordeste e podendo chegar no sul. Por que não? O mosquito não tem fronteira. Ele não diz, não, eu só posso ir até aqui porque o meu espaço aéreo só vai até aqui. Não. E a população tem que estar mobilizada e tem que estar conscientizada, porque é seu papel, aquele seu papel lá da Constituição de promover a saúde. Se você não fecha a sua caixa d'água, se você não controla a água depositada no seu quintal, você vai ser o propagador do vírus. E vai atingir a sua família, e os vizinhos, e quem não tinha nada a ver com isso. Então, o papel do Conselho de fiscalizar que esse recurso seja bem aplicado é fundamental. Por outro lado, a questão do financiamento, né, das ações do Conselho. Os gestores municipais, em qualquer instância, saúde, educação, assistência, obras, eles estão limitados pela legislação. E recurso público a gente não deixa na gavetinha e vai pegando conforme a necessidade. Nós precisamos de processos legais. Mas assim, o que eu teria para recomendar para o senhor especificamente é que geralmente para essas pequenas demandas de torneira, de vidraça que acontecem, habitualmente a prefeitura tem na sua secretaria de obras uma equipe que realiza nas suas próprias unidades, na sua própria... Ou ele tem uma licitação para isso já, porque também quebra a torneira na unidade de saúde, também quebra a vidraça na escola, e alguém arruma. Então, é o diálogo, é a conversa, é a busca insistente, né, para que o gestor compreenda a importância de que o Conselho Municipal de Saúde tenha uma sede adequada, com um mínimo de condição de ter uma água na torneira para lavar a mão. Não existe uma receita mágica que diga assim, não, ou ele dá o dinheiro, ou ele arruma, ou ele vai ser preso. Não, não vai. Não vai. Participar e fiscalizar. Exatamente. Insistentemente. Obrigado. Bom dia. Prazer estar aqui hoje. Eu também, como colega de Jaraguá, e pude ver aqui uma colega aqui na frente que esteve na conferência também, em Brasília. Eu sou fisioterapeuta e presidente do conselho do meu município, em São Miguel do Oeste. E eu queria deixar meu depoimento aqui um pouco sobre a conferência e também sobre o dever. A gente sentiu durante a 15ª conferência que a população ela reafirma que a saúde pública ela deve ser gratuita, né, e também busca recursos, né, para que se financie o SUS com o orçamento ideal, né, que não é o que se tem hoje, ele está subfinanciado. E primeiramente, então, eu gostaria de dizer a respeito do papel do Estado, dos delegados de Santa Catarina,
Nós tivemos 100 delegados, por volta de 100 delegados, né? E infelizmente, eu não gostaria de estar aqui falando isso, mas as nossas passagens, a conferência aconteceu do dia 1º ao dia 4, né? Então, no dia 1º pela manhã, a gente teríamos atividades lá, teríamos a marcha pelo SUS, e infelizmente o governo do estado ele comprou as nossas passagens para que a gente não pudesse chegar nesses eventos. Então, chegamos lá na segunda-feira à noite, né? E por uma questão de logística, eu acabei tendo terça-noite, no dia 1º, né? Começaria pela manhã, então nós chegamos na parte da noite. E, infelizmente, eu tive que retornar no sábado, né? Porque eu acho que deu um problema aí da logística, que eu cheguei um dia depois e tive que retornar um dia depois, né? Em função da compra das passagens de forma equivocada pelo Estado, e a conferência ela já estava programada desde há 4 anos atrás já para acontecer, né? Então é inadmissível que a gente chegue um dia antes da conferência para se fazer um pregão em que, se tivesse alguma contestação, alguma contestação de outra empresa, possivelmente a gente não iria estar presente na conferência. Então fica aí o meu registro de que o governo do estado ele deve respeitar mais o controle social, né? Porque o controle social é o que a gente exerce a respeito da política pública. Em segundo lugar, eu gostaria de reiterar o que a colega falou lá embaixo sobre o nosso dever, né? Se hoje estamos aqui clamando por uma política menos corrupta, devemos nós primeiro ter o dever de exercer a nossa cidadania, né? Então não é porque o governo do estado ele comprou a passagem atrasada que eu não vou na conferência. Não é porque o meu município hoje eu estou aqui de férias, depois da conferência eu tirei uma semana de férias. Então não é porque o meu município não dispõe do recurso que eu não vou estar aqui fazendo a capacitação, estou aqui de forma voluntária. Isso é exercer a cidadania, né? Então eu acredito muito que o SUS ele é maravilhoso e universal, mas precisa o cidadão, antes de buscar o direito, sim, exercer o seu dever, né? Porque as políticas, como você mesma disse, quando a gente tem que investir recursos para que o cidadão tome consciência de limpar a sua caixa d'água para que a gente não tenha a epidemia de dengue, né? São Miguel do Oeste é entre as primeiras do estado em incidência de larvas do mosquito, né? Não temos a grande incidência da doença, mas sim temos evidências de uma epidemia, né? Quando tem um tabagista, por exemplo, que precisa da assistência do medicamento, né? Precisa de oxigênio em casa, e você vai fazer uma visita domiciliar e vê que esse cidadão continua fumando, né? Então, até onde que vai esse direito? Esse direito talvez deva ser cerceado se o cidadão não cumpre com o seu autocuidado, né? Então, eu acredito muito que o controle social ele deva ser fortalecido, mas também o direito do Estado não exclui o direito do cidadão, como estava lá num parágrafo que você colocou, né? O dever do Estado não exclui o dever do cidadão em cuidar da sua saúde. Eu acho que primeiramente é o cidadão que deve cuidar da sua saúde e depois ele deve buscar o direito que ele tem. Obrigado. Eu fico entristecida com o que o senhor relatou, porque eu acho que respeito é bom, né? Para todos. Sinto muito pelo que aconteceu, que o Estado não conseguiu comprar as passagens a tempo para que os conselheiros pudessem participar de todas as atividades. Sinto muito mesmo, porque esse tema foi discutido inúmeras vezes, né? Nós discutimos ele lá no nosso município, né? O Estado discutiu, todo mundo se mobilizou, né? Eu participei de algumas conferências de saúde realizadas na região onde eu moro, e as pessoas se interessam. Isso é muito fortificante, isso é muito bom, sabe? Então, quem sabe eu fico pensando que talvez uma pequena parcela dessa culpa seja nossa mesmo, enquanto cidadão, enquanto conselheiro, que por vezes nós não exigimos o respeito que nos cabe, né? Por isso, eu ainda acho que a capacitação, o envolvimento, a compreensão,
o conhecimento exaustivo, a inquirição educada, a argumentação, o buscar explicações, é a melhor maneira de fortalecer um conselho. Você ser atuante, você buscar aquela explicação, você estando no conselho ou não estando no conselho. Enquanto cidadão, né? Hoje em dia nós temos uma ferramenta chamada rede social, né? As redes sociais hoje estão disseminadas e difundidas, e põe a cara lá, e põe o rosto lá para dar a sua opinião, né? E fala na emissora de rádio do seu município, e escreve um artigo para o jornal, falando da importância até da população cobrir a sua caixa d'água. Porque eu também acho que nós temos culturas, e as culturas são arraigadas, e as práticas são arraigadas, e a população fez isso desde sempre. Desde sempre. Então, você mudar essa prática em seja capacitação, argumentação, promoção, sabe? E o papel do conselho na divulgação, na cobrança do gestor municipal para que as políticas sejam mais ensejadas, sejam mais fortes. E pede para o padre na igreja, para o pastor no culto, para que ele dê um recado para a população. Tudo isso é capacitação, tudo isso é formação do cidadão. Eu não acho que a gente já tenha chegado no lugar ideal, em nenhuma instância, e nem no controle social. Eu acho que nós temos ainda um caminho por percorrer. Quando eu mostro para vocês aqui, eu mostro o ideal. Mas para que nós cheguemos nesse ideal, nós temos ainda muitos passos a serem dados, né? E um dos exemplos por isso que eu digo que eu me sinto honrada de estar aqui, é ver a participação dos senhores. E eu sei, como o colega ali falou, eu sei que teve gente que veio com recurso próprio. Porque os municípios estão contingenciando, né, orçamento, nós estamos em final de ano, nós temos uma crise econômica no país se instalando, e uma série de coisas. Então, assim, teve gente que se inscreveu e disse, não, eu pego o meu carro, junto mais um ou dois colegas e vou. Que exemplo melhor de cidadania, do exercício de cidadania que é esse? Acho muito bacana. E é isso que valoriza o SUS. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana Luísa. Eu represento a União das Associações pelo Conselho da Saúde de Lages, que são 72 bairros. E, claro, pelo meu conhecimento acadêmico, social e político, aí as meninas dizem que eu sou muito imperativo. Não, eu sou um idoso ativo, porque velho é o velho rabugento, então eu sou um idoso ativo, só brincando com as meninas. É uma pergunta que eu represento muito a sociedade como um todo, né? Principalmente os mais necessitados, e eu trabalho justamente nessa área. Quando um médico aproveitador, e no momento que uma cirurgia onde a família está fragilizada, ele vem, tem que dar um chequinho, 2 chequinhos para me fazer, senão tu parente ou sei lá quem for, vai morrer. Mas ele vai e cobra pelo SUS. Isso é uma denúncia que nós temos que fazer, porque ele não pode cobrar do paciente e ao mesmo tempo cobrar do SUS, correto? E eu gostaria de, nesse momento, nós procuramos o Tribunal de Contas, ou qual a área que nós especificamente teremos que acionar para esse infrator, esse médico infrator, não fazer dentro de uma população carente e necessitada. Bem, obrigado. Felizmente nós temos vários veículos que nos conduzem à boa prática de atuação. Alguns municípios, não sei se é o caso de Lages, porque desconheço, possuem a sua ouvidoria municipal e o seu sistema municipal de auditoria. Se não for o caso de o município possuir um sistema municipal de auditoria, nós começamos com a instância estadual. A instância estadual possui um 0800, onde a pessoa pode fazer a sua denúncia, se identificando ou não, porque ele também preconiza o sigilo, relatando o que aconteceu, para que se tomem as providências. Nós temos uma instância federal, através de um 0800,
que também pode ser relatado o caso para que seja instaurado um processo de apuração dos fatos. Nós temos os órgãos de defesa do consumidor, nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos a Auditoria Nacional do SUS, a Auditoria Estadual do SUS. Quer dizer, instâncias para serem acionadas não nos faltam. Nos falta, por vezes, a vontade da população em promover a denúncia, porque às vezes a população fica inibida pelo fato de quem está do outro lado é um profissional médico, ou é uma clínica, ou é um hospital, e ele pensa, meu Deus, e se eu precisar depois? Né? E se eu precisar, eu chego lá, daí o cara vai estar lá de plantão, e aí é capaz de me deixar morrer. Né? A população fica inibida. Nós temos, por vezes, a falta documental, porque a pessoa tem a sua palavra, e eu não estou duvidando da pessoa, mas a pessoa pagou e não pegou nenhum tipo de comprovante. E aí fica a palavra da pessoa denunciante contra a palavra da clínica, do profissional ou do hospital, né? em negar. Né? E nós temos que buscar fortalecer esse tipo de consciência. Eu acho que a denúncia tem que ser feita. Até porque eu venho da área de auditoria, então eu tenho isso em mim. Eu acho que você tem regras no Sistema Único de Saúde, e uma das regras é a gratuidade. A população não paga diretamente para ser atendida. Nada. Nem o exame de laboratório, nem o raio-x, nem a diferença da tomografia, nem da ressonância, nem a diferença do quarto particular no hospital, nem a complementação do anestesista, nem nada, porque está embutido nos valores do SUS. E eu não estou discutindo os valores do SUS, porque se nós começarmos a discutir o valor da tabela do SUS, né, nós vamos começar a chorar mesmo, né? Porque são valores, muitas vezes, muito pequenos. Muito pequenos. Quando você fala de uma sessão de fisioterapia ser paga a R$ 5,15, a atuação do profissional fisioterapeuta ser paga a R$ 5,15 é menos que um lanche. Então, se nós começarmos a discutir tabela do SUS, realmente daqui a pouco nós estamos mudando o nosso conceito. Mas só fica no SUS quem quer. Se o cara não quer ficar credenciado, se ele não tem interesse na prática daquela tabela, se aquilo está dando prejuízo, não fica. Não fica. O chamamento público, o credenciamento, a habilitação num consórcio, é a opção dele. Certo? Opção dele. O hospital, mas eu estou ganhando pouco. Sinto muito. Vamos chamar a promotoria pública aqui e vamos ver se a promotoria deixa fechar o hospital do SUS. Porque saúde é direito constitucional. É direito constitucional. E vamos chamar as instâncias representativas aqui, município, se a gestão é municipal, estado, se a gestão é estadual, e vamos achar uma solução para o caso. Nós não queremos que feche, porque nós não queremos que a nossa população fique sem acesso. Mas também a gente compreende que o cara também não pode pagar para trabalhar, né? Então, mas da população não se cobra. E tem que ser denunciado. E isso seja devolução do recurso cobrado indevidamente e devolvido em dobro, porque quando cobrado indevidamente, e encaminhamento da denúncia para o CRM, para que ele sofra as medidas, as sanções cabíveis no seu órgão de classe. No caso, o Conselho Regional de Medicina, no caso de ter sido um profissional médico, né? De novo, senhor, não existe a fórmula mágica. Existe, sim, a consciência do cidadão em buscar o seu direito, né? E não temer. Não temer. Sabe? Porque se ele fez com o Joãozinho, ele fez com o Pedrinho também, fez com o Antoninho também. Deve ser uma prática reiterada. Então, ou ele sana essa prática e fica dentro das normas, ou se alterna o profissional, né? Existem formas, né, de serem qualificados. Bom dia a todos. Meu nome é Bernardo, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Blumenau e membro do Conselho Estadual de Saúde. Nós temos uma estrutura de conselho bastante satisfatória e que recebe o devido respeito da Secretaria Municipal de Saúde. São quase 80 conselhos locais que se reportam a
7 conselhos regionais, e cada conselho regional tem uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Saúde. E, mensalmente, só o Conselho Regional, os representantes do Conselho Regional, se reúnem com a diretoria da Secretaria Municipal de Saúde para apresentar especificamente as demandas, até porque elas são muito pontuais e não vêm de interesse a todo o Conselho de Saúde e ocupariam muito espaço, perdendo-se a oportunidade de discutir temas mais coletivos, né? Mas o que me assusta é ser membro do Conselho Estadual de Saúde. Uma das atribuições do mesmo Conselho Estadual de Saúde é dar apoio aos conselhos municipais. Eu pergunto se algum conselheiro municipal já ouviu falar de um auxílio do Conselho Estadual. Nós devíamos estar aprovando esse mês, ou termos aprovado até esse mês, o Plano Estadual de Saúde, dos próximos 4 anos. Devemos aprovar amanhã as intenções do plano, não o plano. Nós não vimos o orçamento da saúde do ano passado, do ano que vem. O plano de saúde do ano que vem, o do ano passado nós aprovamos em abril desse ano, o que é esse ano. Isso que aconteceu nas passagens, de fazer um pregão um dia antes da viagem, da compra de passagens, isso é uma total falta de respeito, no meu entender, aos delegados que vão lá voluntariamente para Brasília, gastam o seu dia, ficam em condições, às vezes, desconfortáveis, para defender interesses da saúde nacionais, e o Estado, nada, né? Os nossos conselheiros de Blumenau, os delegados na Conferência Nacional, porque tiveram que ficar mais um dia, tiveram que ser ressarcidas as suas despesas pelo município, porque o Estado, nada, né? Então, o que fazer com uma Secretaria Estadual de Saúde que não tem o mínimo respeito pelo Conselho Estadual? Para ter uma ideia, eles estão mudando uma proposta do regimento interno do Conselho Estadual, que já foi aprovada pelo Conselho, que tem a sua atribuição legal de fazer o seu próprio regimento, e agora a Secretaria se mete. Eu fico estarrecido, não me contive de fazer essa denúncia, desculpe. Eu também fico, realmente. E eu acho que tem um ditadozinho, né, popular, bem popular: água mole, pedra dura, tanto bate. Acho que tem que ser insistente, incomodativo, sabe? Assim, quando encontra lá no elevador, lá da Esteves Júnior, o cara fala: meu Deus do céu, o cara tá aqui de novo. Sabe? Acho que tem que ser insistente, para que, se não ganha no argumento, ganha no cansaço, sabe? Até que se abram as consciências e digam assim: ou nós atendemos esse conselho, ou eles não param. E o conselho está certo. Eles estão errados, mas eles têm que se conscientizar. Nesse caso, não teria que procurar o Ministério Público? Pode buscar outras. Pode. Ministério Público, fazer denúncias ao Conselho Nacional, fazer denúncias ao Ministério da Saúde, porque o Conselho Estadual de Saúde, ele também é previsto na lei, ele é legal. Sim, mas e se ele não tiver a sua atuação formatada e consolidada dentro do que está na lei, o Estado pode sofrer penalidades financeiras, do ponto de vista de bloqueio de recursos e tudo mais. Sim. Então, as denúncias podem ser feitas. Sim, é porque no Conselho Estadual nosso, né, eu sou do Conselho Municipal de Florianópolis, mas também tive na 15ª agora, e o que a gente vê é que realmente assim, o nosso Estado, ele peca muito nessa questão do respeito ao controle social. O controle social do Estado, ele não vai a nenhuma reunião do Conselho Nacional, ele é uma coisa assim à parte, é tipo um órgão à parte. Agora, eu acho que se a gente tem, vamos dizer, intervenções
dos limites da secretaria, eu acho que a gente tem que procurar o Ministério Público, certo? A gente tem que dar visibilidade ao problema. O que não pode é a gente continuar tratando disso internamente, né, como foi já na última gestão, onde não era dada diárias para que viessem os conselheiros do interior. Ora, se é um conselho estadual e não vêm os conselheiros do interior, você esvazia as plenárias. Não existe conselho, na verdade, não existe paridade. Né? Então, assim, a secretaria está sempre buscando formas de esvaziar o controle social do Estado. E isso é uma prática recorrente. Então, eu acho que, nesse sentido, o Conselho Estadual tem que ser orientado a buscar o Ministério Público para poder tentar solucionar esses problemas. Ou seja, ou pelo menos que haja visibilidade disso que está acontecendo dentro do Estado. Porque, na verdade, isso enfraquece todos os outros conselhos municipais de Santa Catarina. A gente viu aqui na conferência estadual, né, que muitos municípios que estavam com problema, pessoas do Conselho Estadual mandavam me procurar no Conselho Municipal de Florianópolis. Falava, vai lá porque isso lá foi resolvido. E eu falei, mas não é assim. O Conselho Estadual é que tem, né, a legalidade, que tem realmente o poder para poder estar fazendo esse gerenciamento de todos os conselhos municipais. Né, está contribuindo no suporte à organização dos conselhos municipais. Agora, quando ele se vê fragilizado, ele não consegue atuar no papel que ele tem. E é um papel importante. Então, eu acho que a gente deveria começar a pensar sobre isso, né, os outros conselhos municipais que também estão aqui, e começar a fazer consultas ao Conselho Estadual e exigir, entendeu, realmente uma decisão, uma posição em relação ao Ministério Público. Eu acho que agora, no final, a senhora disse a frase que fechou o seu pensamento. Que os conselhos se mobilizem e que busquem essa alternativa. Confesso que eu desconhecia que o Conselho Estadual estava tão precariamente sendo tratado. Vamos dizer precariamente. Nunca chega... Eu faço parte da CIB, através da Câmara Técnica de Gestão, e eu participo das reuniões da CIB. E eu não vejo conselheiros de saúde na CIB. Eu não vejo. E também não vejo, nunca se falar do Conselho Estadual de Saúde. Nenhuma reunião, nenhum momento que se discuta, nem quando se discute remanejamento de recurso orçamentário que a Secretaria de Estado da Saúde fez e passou na CIB. E na CIB se teve uma conotação de que o Conselho estava ciente. Então, eu penso que, e não obstante todos os órgãos que nós podemos recorrer, e é direito do cidadão recorrer, sim, é direito do cidadão recorrer a todas as instâncias. Eu sempre acho que o diálogo deve ser esgotado. Sempre acho que um acordo ruim é sempre melhor do que uma demanda. Então, a propositura, junto ao gestor estadual, 1, 2, 3, 4, 5 vezes reiterada. A mobilização dos conselhos municipais, que por vezes, se nós fizermos uma enquete aqui, tenho certeza que muitos dos conselheiros não sabiam dessa dificuldade que o Conselho Estadual estava perpassando, porque por vezes o Conselho Municipal não tem membros no Conselho Estadual e acaba ficando distante. Os momentos que nós nos encontramos nas conferências de saúde e em alguma capacitação deste nível assim. Nós não temos por hábito dialogar conselhos com conselhos, certo? Então a gente acaba por desconhecer por vezes a realidade árdua e dura de algum dos conselhos representativos. Então, reitero o que a senhora disse em relação a visibilidade do problema, a busca de outras instâncias para dar resolutividade disso, mas acho que também carta aberta aos conselhos municipais, pedindo apoio, solicitando que os secretários municipais de saúde, que também são membros natos, alguns secretários evidentemente, da CIB, para que haja uma mobilização de fortalecimento do controle social no estado de Santa Catarina.
para que todo mundo fale a mesma linguagem. E se tiver que, no final, mesmo assim, o desrespeito não cessar ou não for minimizado, ir a outras instâncias e buscar esse apoio é válido. Mas esgotar todas as formas de tratativa primeiro, para que isso não gere mais aminosidade, né? Mas não discordo de forma nenhuma, só acho que tem que ser reiterada. Eu, particularmente, estou falando do meu ponto de vista, porque agora, quando o senhor aqui de Blumenau colocou o problema, é que tive ciência do problema. Então, para mim é novidade. Talvez vocês estejam vivenciando isso há 1, 2, ou 3, ou 4 anos, e para vocês já é matéria batida, né? Que vocês já tenham tentado esse acesso por outras vias. Mas eu estou colocando do ponto de vista de quem soube o assunto agora. Então, preconizo o diálogo reiteradamente e a busca, sim, de instâncias representativas que ajudem a compor junto aos gestores. Bom dia a todos. Eu sou Ana, venho de Gaspar, junto com alguns colegas. Sou conselheira municipal, trabalho como assistente social na secretaria. Eu achei muito interessante a leitura exposta agora no início da manhã, de fazer esse parâmetro da saúde enquanto um direito social historicamente construído no Brasil, né? E situar isso, a importância que isso tem, a luta que isso foi, o que isso significa hoje. Mas mais do que lembrar disso, talvez seja interessante também, diante de tantas falas, não acho que eu tenho propriedade para fazer isso aqui, mas pontuo a necessidade de tal, de fazer uma leitura conjuntural também da nossa realidade, né? Que realidade é essa que a gente está vivendo? Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Que estrutura de Estado é essa que a gente tem? Né? Estado enquanto 3 poderes, né? Condutas enquanto cultura política. Talvez seja interessante a gente lembrar um pouco disso também e se avaliar nesse sentido, para não ficar refém, talvez, de culpabilizar muito o sujeito, né? O conselheiro tem que fazer isso, o usuário tem que fazer aquilo. Que sociedade é essa? A gente tem, de fato, condições de ser cidadão? Que condições são essas? Né? Então, acho que o desafio é muito maior, né? Tu colocou em um momento. A gente precisa sonhar, a gente precisa caminhar, a gente está longe do ideal. Mas, assim, não dá para ser messiânico, não dá para ser pequeno, não dá para ser pouco. E também não dá para ver pequeno, não dá para pensar em coisas pequenas. É preciso ter pequenas ações, sim, não quero excluí-las, mas que sociedade é essa? Que momento que a gente vive? Né? Eu acho que a ausência do governo estadual não é novidade, não é só na saúde que isso acontece, né? Na saúde, tem uma greve acontecendo aqui do lado, com a maioria dos servidores da educação, que não considera só os servidores da educação, mas é uma luta em relação aos trabalhadores que prestam serviço para o Estado. Então, eu acho que fazer esse olhar para o momento que a gente está vivendo e para o tipo de sociedade que a gente tem é essencial para a gente não acabar prejudicando ainda mais do que já está se prejudicando o SUS. Né? O conceito de saúde mudou, mas mudou o quê? Se lá na unidade de saúde continua só a visão do médico e do enfermeiro. Né? Então, assim, qual que é a real? Acho importante a gente lembrar um pouco disso também. Obrigada. Eu acho que foi muito bem colocado. Muito bem colocado. E eu só acrescentaria assim, qual é o meu papel nisso? Eu, cidadão. Né? Como é que eu promovo isso no meu dia a dia? Eu respeito a fila do ônibus? Eu ultrapasso pelo acostamento, porque o cara da frente tá devagarinho, né? Ele anda devagar, eu tenho pressa, né? Eu falo no celular, no trânsito, né? Inúmeras atitudes que nós temos enquanto cidadão, né? E que a gente também tem que repensar. Nesta lógica que a colega falou ali, onde eu me encaixo? Até onde eu
exijo e dou por merecer essa qualidade de cidadão. E eu queria fazer uma proposta aos senhores. Eu tenho mais 2 apresentações para nós fazermos. Uma relacionada especificamente da composição do Conselho de Saúde e a outra relacionada com instrumentos de gestão, que com certeza são de manuseio e de conhecimento dos senhores, mas é bom a gente dar uma perpassada. E eu sugeriria que, até porque o assunto, ele engancha um no outro, né? Ele engancha um no outro. Então, a gente faria uma segunda apresentação, faríamos mais uma rodada de comentários, e por fim, a última apresentação. Pode ser, ou nós temos alguma consideração urgente para ser feita agora? Desculpe, eu não entendi. Eu acho que pode ser depois, porque realmente eu também quero ver sobre a composição, porque a senhora botou ali a 50, 25, 25, e nós temos lá, de acordo com o Gilson Carvalho, né, o nosso sanitarista que a gente infelizmente perdeu, nós fizemos assim, 50%, daí 16,6, 16,6, 16,6. Então, eu gostaria de saber como é que fica, porque a gente está fazendo o regimento com umas mudanças, né? Mas depois eu vou falar mais, depois vamos ver o que a senhora vai dizer. Então, eu vou fazer outras considerações, assim, sobre o que eles falaram também, porque eu venho de um município pequeno, é uma realidade diferente, mas com as capacitações, eu acho importante as capacitações, que elas quase não ocorreram, porque eu sabendo das coisas eu posso me empoderar, o saber é poder, então a gente consegue muita mudança, muita coisa, é como a senhora falou, no cansaço, na base do cansaço, pedindo, indo, aparecendo, incomodando. Tá? E aqui no conselho a gente deve de incomodar também. Às vezes eu faço perguntas, se eles não me respondem, eu pergunto de novo e até questiono. Como? Você é do conselho e não sabe? Você não se capacita? Né? A gente faz uma pergunta assim. E se não se pergunta aqui, tem até o ministério. Mas assim, tem várias outras... o que a gente pode conseguir até num lugar pequeno. Não sei se no lugar pequeno é melhor que numa cidade grande. Nós conseguimos os conselhos locais, eles têm autonomia, até incomodam demais, porque às vezes quando estão empoderados, né, eles incomodam um pouco. Eu sou conselheira, eu sou da parte dos usuários, mas assim, ó, o que vale é a capacitação constante. Está essa conjuntura do país, está ruim, está faltando dinheiro, então a gente tem que ver como fazer isso aí. Falta todo esse dinheiro, falta as ações básicas, nós temos que insistir nas ações básicas. A senhora falou ali da chikungunya, ali, falta dinheiro para prevenção. Às vezes eles colocam em hospitais, né? Então vamos junto lutar, como a senhora também falou, conselho com conselho, olhar as experiências exitosas de uns e outros e tirar para a gente o modelo, né? Assim que a gente tem que ver umas referências e trocar ideias, né? Então eu sugiro, não sei, mais assim, encontros de capacitação, para que todos conheçam, para ser empoderados do saber, né? Senão não adianta eu estar lá no conselho, como é que eu vou pedir se eu não sei, se eu tenho direito ou não tenho, né? Podemos dar sequência? Então tá. A número 2, por favor. Então vamos lá, uma breve abordagem sobre os conselhos municipais de saúde. Bom, eu sou Elcita, presidente do Conselho Municipal de Garopaba e membro do Conselho Estadual. Em primeiro lugar, faço as minhas palavras, as palavras do colega conselheiro, por sinal, nós sempre estamos próximos lá na mesa. E a situação é muito séria em relação ao respeito aos conselhos. Bom, nós lutamos, né, para que os conselhos andem e que as pessoas, sobretudo o conhecimento do exercício de conselheiro, isso é muito difícil. E eu sempre digo, não se preocupem com decorar as leis, se preocupem em exercer a função de conselheiro, que com a experiência nós vamos conseguindo. Mas me chamou a atenção um assunto que eu vou ter coragem de colocar. Parabenizo o Tribunal de Contas, aliás, essa é a função, é para isso
que nós estamos como cidadãos e o tribunal organizado para nos auxiliar, porque, enfim, é o tribunal que fiscaliza, né? Mas me chamou a atenção um assunto, e que sempre me preocupou-me muito. A mídia é contra a saúde pública, a mídia só mostra a saúde pública como as filas nos hospitais, a mídia não aparece nas conferências, e eu faço uma colocação de que me surpreendeu demais após a realização da conferência estadual, e mesmo naqueles instantes não havia mídia. Só estávamos nós, conselheiros, 1.700, me parece, ou alguma coisa assim. Então, nós estamos lutando sempre num barco que vai para um lado, vai para o outro, quebra de um lado, quebra de outro, encontra uma onda, sai da onda. Mas me chamou a atenção uma situação. Se não fosse a ligação e a harmonia entre a Secretaria da Saúde e o Conselho Municipal, que eu sempre de Garopaba, que eu sempre digo que são próximos, harmônicos, mas não são dependentes, o Conselho Municipal não saberia dessa reunião. E vou dizer por quê. Porque o convite foi dirigido ao senhor secretário municipal de saúde. Bom, começa por aí. Existe uma boa vontade em levantar as questões e fazer com que o controle social aconteça, mas ao mesmo tempo existe dúvida de quem é este conselho. E aí, eu recebi, sabe quando? Segunda pela manhã. Que dia hoje? Terça. Bom, então, eis a questão. Nós temos que, sobretudo, nos respeitar e fazer as entidades oficiais. O repúdio, aliás, não vou dizer o repúdio, mas o desconhecimento e o desrespeito da Secretaria Estadual de Saúde para com o Conselho Estadual é muito grande. Eu estou participando do Conselho Estadual só deste ano, e foram, portanto, algumas sessões, apenas algumas plenárias, solicitações preocupantes, como a do SAMU. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu, em que pé anda. Preocupação como a do Hospital do Câncer também, não tivemos resultado nenhum. Eu acho que a partir do momento em que um conselho solicita, levanta um problema, ele precisa ter resposta. Está sendo encaminhado, está nessa dificuldade, naquela outra dificuldade, até para o conselho poder começar a ajudar. Então, as colocações seriam muitas, mas eis essa aí. Obrigada. Agradeço a sua contribuição, concordo com muitas palavras que a senhora disse, e acho que, assim, não estou aqui contratada para fazer a advocacia do tribunal, mas eu acho que nós estamos aprendendo, todos estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a fazer capacitações, estamos aprendendo a nos mobilizarmos, estamos aprendendo a participar, né? Então, o evento aconteceu, felizmente os senhores estão aqui. De uma forma ou de outra nós chegamos. Que bom, né? Quem sabe no ano que vem nós tenhamos uma outra com mais participação, com mais representantes, né? com mais temas para serem discutidos, com mais carga horária, né? Com algum tipo de mobilização mais confortável, que as secretarias de saúde talvez participem, né? Com o deslocamento, com a estadia, sabe? Acho assim, tudo tem que começar, né? Estamos começando no Tribunal de Contas a fazer esse exercício do papel de capacitar, de promover um encontro para o controle social. Que bom, né?